Eu posso contar uma história sobre um vendedor, se quiser ouvir. Claro. Tá bom. Era uma vez, uma vez há muito, muito tempo, um cara veio aqui, ele era um vendedor de Bíblias. Maldito vendedor de Bíblia. Você acredita em Bíblia? Bom, o que será que um cara tá fazendo vendendo livros aqui na minha porta e pra mim? O nome desse cara era... O nome dele era... Eu nunca consigo lembrar o nome dele, mas não vem ao caso, porque... Mas nossa, como eu lembro do seu rosto, estúpido e gordo. Eu lembro da gravata marrom que ele usava, lembro da pasta dele de couro, lembro que atendia a porta e ele esticou os braços assim, e ele disse: saudações e cumprimentos, irmão, mas que dia glorioso. Me diga uma coisa, senhor, e por favor, peço que seja honesto comigo. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Porque se não aceitou, eu gostaria de convidá-lo a se juntar a mim hoje em seu caloroso abraço. Foi o que ele disse, foram as primeiras palavras que saíram da boca dele. Então, lhe dei um abraço caloroso. Mas algo me disse que você não comprou uma Bíblia, comprou? Não comprei. O que você fez com ele? Convidei ele para entrar, assim como você. Você meteu uma espingarda na cara dele? Eu não precisava fazer isso. Ofereci a ele bolo e uma xícara de café. Tem bolo? Joe, agora que a história fica realmente boa. Então eu pedi para que ele se sentasse exatamente aí. Aí eu fui para a cozinha e servi uma xícara de café. Trouxe para ele um belo pedaço de bolo de cenoura, que na verdade era para o Risco, porque é o favorito dele. Mas, em vez disso, eu dei para ele. Então, eu me sentei bem na frente dele. Não tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, sabe, esse cara era um homem de muita fé e moralista. Sabe aquele tipo de cara que segue todas as regras que eles têm? Não tomarás o santo nome do Senhor em vão. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não matarás. Blá, 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 blá. E foi assim. Ele acreditava firmemente em tudo isso. Pelo menos, foi assim que ele se apresentou. Quero dizer, ele também era um maldito vendedor, entendeu? Então, era difícil dizer se ele estava sendo honesto ou não. Eu não sei dizer porquê e nem sei dizer agora, mas naquele dia, por alguma razão, eu senti que tinha que descobrir se ele era ou não um verdadeiro crente. Se era só um grande mentiroso. E como fez isso? Eu fiz algumas perguntas. O que foi que você perguntou? Eu comecei assim. Eu disse: Senhor, acredita realmente que Deus te ama? E ele disse: irmão, eu sei que Deus me ama. Tá certo. E eu disse: irmão, o Senhor tem um plano para todos nós. Estou exatamente onde Ele quer que eu esteja, espalhando sua boa palavra para todo aquele que quer ouvir e aceitar o seu amor. Então eu disse a ele: então, você realmente acredita nisso, não é? Que Deus colocou você aqui, agora mesmo, porque é onde Ele quer que você esteja. Sim, eu acredito. Eu disse: bom, se for verdade, deve significar que Deus sabe que você me encontraria, não é? E ele concordou. Foi aí que me inclinei, bem perto. Eu disse: bom, e se você descobrir que eu sou único
muito perigoso. E se descobrir isso mesmo, deve significar que Deus te odeia, não é? Porque Ele colocou você no meu caminho, não foi? Garoto, ele ficou branco. Você é? Sou o quê? Perigoso? O que você acha? Acho que você machucou ele. Ah, não machuquei. Não mesmo? Ah, eu só assustei. Por quê? Porque eu tinha que obter a minha resposta. Qual a resposta? Ora, se ele era um verdadeiro crente ou não. Mas ele era? Se ele não era, eu fiz ele ficar com medo de Deus naquele dia. O que você fez com ele? Ah, você não vai querer ouvir isso. Me fala. Bom, quando eu estava na cozinha pegando algo para ele comer e beber, eu coloquei uma coisinha a mais no café dele. Você o envenenou? Não se irrite. Eu não envenenei ele. Isso soa meio sinistro. Não, droguei ele. Droguei sim. Você drogou ele? Com o quê? Bom, na verdade, deve ter um pouco ali em algum lugar. Qual é a diferença de envenenar e drogar? Eu não sei, não é sinistro. Tá bom, então você o drogou. Para, só um pouquinho. Eu precisava saber se ele não era um assassino, um psicopata. Você sabe como é que é. Você sabe que eu fico desconfiado. Eu acho que eu te falei isso, não te falei? E depois? Eu não me orgulho do que eu fiz depois. O que você fez? Bom, logo depois que ele cochilou, deitou, eu amarrei ele no fogão. Você amarrou ele em cima do fogão? Em cima não, isso seria muito cruel. Foi perto, do lado, na quintura. E estava aceso? E estava aceso. Você amarrou ele na frente de um fogão aceso? Aham. Então eu peguei aquela gravata marrom que ele estava usando e amarrei nos olhos dele, como uma venda. Essa é a parte que eu não me orgulho muito. Essa é a parte que não se orgulha muito. Você usou a gravata dele para amarrar ele e aí drogou ele. E depois amarrou ele no fogão aceso. Não, ruim. Foi só por algumas horas. Algumas horas? Por quê? Eu não confiava nele. Eu queria fazer algumas perguntas e queria que ele fosse honesto. E quando você tá com medo, você é honesto. Então eu assustei ele. Por quê? Depois disso, ele ficou... Bom, ele ficou meio divertido. O que quer dizer? Bom, eu não sei, talvez fosse por estar tão perto daquele calor por um bom tempo, mas quando ele voltou assim, ele começou a falar blu, 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 falar tipo línguas estranhas, blá, 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 como se estivesse falando em outras línguas. Mas daí então ele começou a rezar e a conversar com a Virgem Maria, conversar com a Mãe de Deus, imagina? Ele começou a repetir a mesma coisa: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Santa Maria, agora na hora de nossa morte, na hora de nossa morte. E na hora de fazer, e na hora de nossa morte, na hora de não sei o que, Santa Maria. E de repente começou a parar até que parou. Silêncio, e a sua cabeça caiu. Eu cutuquei ele e ele acordou na hora. Meu Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Mãe de Deus, rogai por nós, na hora de nossa morte, rogai por nós, Santa Maria. Toda hora, todo momento fazendo isso, rezando, desesperado. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, toda hora, rogai por nós. Foi uma das coisas
mais terríveis que eu já vi. Olha, eu não quero parecer rude, ou talvez eu tenha perdido alguma coisa, mas por que mesmo você fez isso com ele? Quer dizer, tirando o fato de que você achou meio divertido, porque qualquer um que venda a Deus é o maior dos espertos, e qualquer um que compre é o pior dos otários. E só um cretino orgulhoso acharia que no mundo tão grande e horrível, com tanta dor e sofrimento, e que todos suportam, haveria um velho sentado lá em cima olhando para cada um de nós aqui embaixo. Não há. E se houvesse, e se importasse, ele já se foi há muito tempo. Bom, e o que aconteceu com o vendedor? Ele... Eu soltei ele. Eu mostrei a direção certa e mandei ele embora. E isso é tudo? Bom, eu disse que se ele voltasse, ele não iria embora. Tenho certeza que dessa vez ele acreditou, porque nunca mais ele voltou. Uau! Quer mais café? Não. Quer dizer, não, obrigado. Eu tô muito bem. Ovelhada. O quê? Pirita, goró, barbada, cachaça, álcool. Quer uma bebida? Não, muito obrigado. Eu tô muito bem. Eu vou evitar todo tipo de líquido se você não se incomodar. E por quê? Você acha que eu vou te drogar? Eu sinto muito se eu tô meio desconfiado depois da história que eu ouvi. Relaxa, Joe. Eu não vou te drogar. Já passou muito tempo desde que esse sujeito esteve aqui. Além disso, tenho certeza de que acabou tudo. Não sobrou nada. O meu elixir da hora do sono acabou. Mas enfim, eu disse que não iria te machucar. Você lembra? Quando eu disse de manter a palavra, não quebrar por nada? Um homem tem que ter palavra.